Olá, pessoal, muito bem-vindo, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você militar, você que admira as Forças Armadas, as Forças Auxiliares, você que é parente de militar, né? Todos vocês são muito bem-vindos. Você da sociedade civil que não conhecia os bastidores das forças militares e está conhecendo aqui conosco. Você é muito bem-vindo, né? Eu quero convidar você a conhecer os nossos e-books que estão passando aqui, né? Tem um e-book que não é de minha autoria, a Revolta Sem Chibata, né? Abusos e Assédios Morais no âmbito da Marinha do Brasil. O autor cita lá uma frase minha: a verdade é implacável, e no bojo, né, desse e-book tem lá algumas verdades com bibliografia, enfim, toda uma complexidade de fatos ali que você vai ter conhecimento da Marinha de uma forma mais aprofundada. Os outros dois e-books, né, Dias de Lutas, Dias de Paz, né? É um e-book de minha autoria. Eu tenho como pano de fundo ali histórias bíblicas, né? Como lidar com a depressão. Eu falo de Moisés, Elias, Esther, enfim, uma infinidade de personagens bíblicos que servem de referência para mim. E, a despeito de você crer ou não na Bíblia como livro sagrado, acho que a leitura é importante para você. Eu trato de temas sociais, de questões que envolvem a humanidade, então acho que você vai gostar. E o segundo é José, a Saga do Sonhador. José é um personagem bíblico lá do Gênesis, que foi vendido pelos seus irmãos, e tem toda uma história, um contexto. No final, ele é posto como um líder, né? O segundo maior líder do Egito, que era a maior nação à época, e ele consegue ali preservar não a vida apenas daqueles irmãos que lhe venderam, mas a vida de toda a sociedade da sua época, num tempo de bastante crise e bastante escassez. E nós estamos aqui no nosso bate-papo para falarmos sobre caserna. Então, você militar de qualquer força, você veterano, você ex-militar, você que tem uma história, né? A sua história pode ser apresentada aqui, você pode ser convidado para um de nossos podcasts e você pode falar, porque aqui você tem voz. Aqui é o lugar onde não cabe mordaça. Eu queria começar esse episódio, queria mandar um abraço para a senhora, dona Andréia, mãe do cabo Lucas Gonçalves, né? Um cabo que atentou contra a sua própria vida numa masmorra, né? No complexo de Mocanguê no ano de 2019, né? Esse caso é um caso muito emblemático, por quê? Porque esse caso já foi levado às cortes internacionais, né, de direitos humanos. O Brasil vai pagar uma conta, né? Quero dizer, para todos aqueles que foram omissos, né, oficial de serviço do dia, que já está em casa, era uma temporária. Quero dizer para o almirante Cantarim, que está aí na reserva, não sei se está em algum lugar, né? Mas a continha vai chegar, E é interessante, né? Porque eu vou ler aqui uma reportagem, quase isso não saiu na mídia, né? Saiu na revista Sociedade Militar, porque o editor, né, o Robson Augusto, ele tem acesso aí às informações que acontecem no âmbito militar em loco, né? Muita gente acompanha a revista, né? E aí ele coloca aqui, publicado em 20/6/2020, né? Marinha condenada a pagar R$100 mil por morte de militar na base naval do Rio de Janeiro. Comandante responderá na esfera criminal, né? A gente sabe que não deu nada, né? Nunca pagou essa conta. O almirante Cantarim, hoje oficial general da reserva da Marinha do Brasil. Mas eu vou falar aqui sobre essa pseudo-indenização, né? Cá para nós, gente, o quanto vale a vida de um filho? Você aí não tem noção de como está essa senhora. Eu tenho contato com ela, mãe do Cabo Lucas. O Cabo Lucas era um jovem bonito, um jovem com um futuro promissor, né? E ele começou a desenvolver o quadro depressivo. Eu também passei por isso. Então, eu poderia estar no lugar do Cabo Lucas? Poderia ser qualquer um. Não é que ele era Nutella, ele era nada disso, não. Então tá aqui, ó. Vou ler a matéria aqui para os senhores. Marinha condenada por morte de militar em base naval. Advogado informa que lutará para que o comandante seja enquadrado na esfera criminal. Muito bom, eu nem sei quem é o colega que defendeu ele na época, né? Mas vamos lá. Cabo da Marinha, Lucas Gonçalves da Silva, faleceu em 22 de agosto de 2019. Em 2019, o militar usava por prescrição médica vários remédios controlados e tinha histórico de idas e vindas ao
Instituto de Saúde Mental, né? Ou seja, a UISM, né? A Unidade Integrada de Saúde Mental da Marinha. Na bula de um dos remédios que ingeria, consta a tentativa de suicídio como possível efeito colateral. De fato, anteriormente, o militar já havia tentado contra a própria vida. Ou seja, há quem diga, né, que uma das piores dores que o ser humano pode sentir não é uma dor no corpo, mas é a dor na alma, a dor da depressão. Eu já senti essa dor, confesso que nunca passou pela minha cabeça tirar minha própria vida, porque eu sempre acreditei numa volta por cima, mas justamente a depressão, quem me causou foi a própria Marinha, muito embora eles coloquem lá, né, não tem nexo causal, não tem nexo de causalidade, não sei o quê. Para eles botar que tem nexo de causalidade, tem que explodir o navio aqui e o seu braço cair, sua perna cair, aí tem nexo, né, porque não tem como. Mas fora isso, eles sempre alegam isso, que não tem nexo de causalidade e tal. Agora, eu fui sempre saudável o tempo inteiro, na Marinha sofri abuso, perseguição e etc. E aí passei a ter depressão. E muitos pacientes psiquiátricos da Marinha com que eu lido, geralmente é assim, né? Então tá aqui, principais efeitos colaterais dos remédios, né? Tá aqui a publicação da revista Sociedade Militar, publicação de 20/6/2020, né? Que já foi um ano depois da morte dele, né? Quase um ano depois, justamente porque estava tratando dessa questão da indenização. Ó, psiquiátrico, efeitos colaterais psiquiátricos, amnésia, alucinações, histeria, alterações de apetite sexual, insônia, psicose, tentativa de suicídio, despersonalização, disforia, irritabilidade emocional, desinibição orgânica, lamentações, diminuição da concentração, inquietação, estado confusional e desorientação, excitabilidade, irritabilidade, agressividade, agitação, nervosismo, ansiedade, distúrbio do sono. Vários desses sintomas aqui eu já tive, gente. Por quê? Justamente por causa dos remédios. Pode ser que tá aqui clonazepam na capa, já tomei, né? Provavelmente deve ter tomado esse, eu não lembro, né? Quais eram os efeitos colaterais, mas vários desses efeitos colaterais aqui eu já tive. Tem gente que fala assim, pô, doutor, o senhor entende pra caramba de psiquiatria? Eu falei, pô, irmão, sentei no divã do médico, eu sentei no divã de diversos psicólogos e eu também fui estudar, né? Eu fui buscar conhecimento para me autoconhecer, para vencer o episódio pós-traumático e tal. Sabia que eu precisava fazer uma limpeza dentro de mim. Aí ficou um recadinho para você aí, esse cara tem ódio da Marinha, esse cara não sei o quê, esse cara é cheio de mágoa, cheio de ressentimento, esse cara queria ser isso. Meu irmão, a minha vida está completamente resolvida. Eu estou completamente resolvido. Minha alma é limpinha, meu coração está limpinho, não tem ranço, não tem ressentimento, não tem nada. A leitura que alguém faz, né, é problema de quem está fazendo. Eu sou responsável pelo que faço e pelo que falo. Agora, o que você distorce, como você enxerga, talvez você me enxergue pela sua ótica, ou seja, pela ótica do que você é, né? Existe aí a teoria de Jacques Lacan, denominada teoria do espelho, que o cara vê tudo em todos, mas na verdade aquele tudo que ele vê está dentro dele mesmo, né? Fica aí. Então eu também tenho formação na área de psicanálise, né? Fui buscar conhecimento, gosto de psicologia, enfim, né? Sistema nervoso, sonolência, lentificação, hipotomia muscular, tonturas, ataxia, dificuldade para articular a fala, incoordenação de movimentos e da marcha, movimento anormal dos olhos, esquecimento de fatos recentes, alteração de comportamento, aumento das crises convulsivas em determinadas formas de epilepsia, perda da voz, movimentos grosseiros e descoordenados, coma, tremor, perda de força de um lado do corpo, sensação de cabeça leve, falta de energia, formigamento e alteração da sensibilidade nas extremidades. Isso aqui são os relatos dos principais efeitos colaterais psiquiátricos e aquele que afeta o sistema nervoso central, né? Aí segue o editor aqui. Lucas foi trancafiado em uma cela na base naval de Mocanguê, no Rio de Janeiro. O militar condenado a 23 dias de prisão disciplinar, antes que recolhessem seu celular, ainda conseguiu informar o Ministério Público sobre a prisão ilegal, mas não foi atendido. 2 dias após após o pedido de socorro do MP, o militar apareceu morto. Ou seja, isso aqui eu nem sabia, gente. Isso aqui eu nem sabia. Isso aqui é de uma gravidade, sabe? Isso aqui mexe com o meu brilho humano.
Não tenho a mínima condição de cumprir tal penalidade com o meu problema de saúde. Tenho depressão, tomo citalopram e diazepam diariamente, 3 vezes ao dia. O comandante me deu 8 dias de prisão simples, mais 15 de rigorosa. Disse Lucas no e-mail enviado ao Ministério Público Federal. A revista Sociedade Militar teve acesso à cópia. Sabe, eu sei da história do Lucas, essa parte aqui eu não sabia, né? Eu me emociono porque quando eu olho para a foto desse garoto, eu falei para a mãe dele, eu falei, olha, eu vou lutar por justiça pelo seu filho até o último dia da minha vida, por justiça e pela lembrança, né? Recentemente se foi um aluno do Colégio Naval, o 1097 Melo Júnior, eu tenho falado com o pai dele, com a mãe dele. Essa dor, gente, é uma dor que não se mede, né? Eu tenho filhas e eu sei o que é perder uma filha? Não, eu sei o que é uma filha dar cabo da vida. Agora faz sentido para mim o que disse a dona Andréia, né, numa outra reportagem que eu vou ler também, né? Quero dedicar esse episódio ao caso Cabo Lucas. Ontem, né? Ontem não, semana passada, né? Porque a gente está gravando, isso aqui vai ao ar depois. Semana passada eu recebi a notícia de que um sargento mergulhador atentou contra si, né? Um instrutor de mergulho. E isso está acontecendo esse ano, já foram 2 navais, eu tô trazendo isso para a luz, por quê? Você gosta de relatar desgraça? Não gosto, gente. Mas se faz necessário, é uma questão de extrema urgência, porque as autoridades precisam entender. Ninguém fiscaliza a Marinha, ninguém fiscaliza a UISM, ninguém fiscaliza o SVPM. Tudo que eu estou falando aqui é verdade, eu tenho prova, tem conjunto probatório, mas ninguém fiscaliza. Ninguém fiscaliza. Mas vão começar a fiscalizar. Eu acredito muito nisso, né? Então, olha a mensagem aqui, ó. Tá aqui a cópia do e-mail, 19/8/2019, às 23h38. Né? Tá aqui, ó. Informo ao MPM que o comandante da Base Naval do Estado do Rio de Janeiro me deu 8 dias de prisão simples, mais 15 dias de prisão rigorosa, levando em consideração que amanhã é o último dia de cumprimento da prisão simples e já iniciarei a prisão rigorosa. Não tenho a mínima condição de cumprir tal penalidade com o meu problema de saúde. Tenho depressão, tomo citalopram e diazepam diariamente, 3 vezes ao dia. A autoridade naval, na audiência, disse que ligou para o ISME e disseram que eu estava bem para cumprir a pena. Mas pela junta estou restrito psicologicamente. É inviável tal conduta da autoridade. Solicito um habeas corpus preventivo o mais rápido possível. E a prisão não está em condições dignas para a devida restrição da liberdade. Inclusive, não pode sair nas refeições. O mesmo bailéu não tem mesa e nem cadeira, ou seja, as refeições terão que ser feitas no chão. No beliche ou na privada. A Constituição Federal diz que toda prisão deve ser comunicada à autoridade judiciária competente. Gostaria de saber se o juiz da Vara Militar de Niterói tomou conhecimento. Solicito o relaxamento da prisão. Gente, isso aqui é de uma gravidade. Eu estou emocionado aqui sobremaneira, por quê? Porque essa parte da história eu não conhecia. Eu tentei abrir no celular a matéria que falava do suicídio dele e tal, que eu também vou ler. Mas eu estou lendo uma matéria que fala da indenização que a União deu, né? A vida do cara, né? É a mesma coisa que a AGU está pedindo para mim. A AGU quer 100 mil reais desse que vos fala, né? A União está pedindo 100 mil reais por causa dos vídeos que eu estou fazendo. Vídeo como esse aqui. Que eu vou continuar fazendo. Se eu entrar dentro de OM e me abusarem, tentarem me atingir, eu vou gravar tudo e todos. E eu quero ver o que vão fazer comigo. Porque alguém está dizendo que tem lei para isso. O 147 não se aplica. Vamos ver o desdobramento disso aí. Então, aí eu percebo, Lucas, aqui uma inteligência. Lucas Gonçalves da Silva,
Ele escreveu com primor, ele escreveu o e-mail, está aqui. Eu vou publicizar isso, né? Conversamos com a mãe, ela contou que Lucas ingressou na Marinha por meio de concurso público. Era um sonho, disse a mãe. Ela conta também que o filho sofria perseguição constante por causa dos problemas de saúde. Ou seja, é o que eu sempre digo aqui. No militarismo, em geral, e principalmente na Marinha, você não tem direito de ficar doente. Esse que vos fala, enquanto cabo da Marinha, teve o seu conceito abaixado, né, para 3, estando de licença de tratamento de saúde. Então, eu sei como é que funciona. Você não pode ficar doente, você não pode adoecer. A Marinha é uma força estigmatizadora. Ela estigmatiza o paciente psiquiátrico. Ah, a saúde naval cuida. Mentira! Mentira! Tá aqui só mais um fato, né? Tá aqui só mais um fato. Na decisão, o magistrado escreveu: não recebeu qualquer assistência médica ou psíquica que agravou seu quadro clínico, ressaltando que, diante do diagnóstico de seu filho, a prisão não seria punição adequada, mesmo ser levado à unidade integrada de saúde mental para o restabelecimento de sua saúde psíquica e eventual prisão em unidade hospitalar, né? Então, assim, gente, cá para nós, eu não confio na unidade integrada de saúde mental. Já disse, passei 3 dias lá, né? Foram os piores dias da minha vida. Eu não lembro o contexto exato de como fui parar lá, mas eu sei que eu tive alguns problemas. Eu tive depressão 3 anos. Eu tive depressão profunda. Eu tomei 9 comprimidos dia. Eu sei o que é ser paciente psiquiátrico, né? Aí tem gente que fica aí de gracejo, né? Ah, esse cara é maluco. Eu sou maluco. Eu sou. Não precisa bater palma pra mim, não, mas acredita que eu sou. Acredita que eu sou e você vai ver onde esse maluco vai parar, né? Debaixo do nariz do Comenche, comandante em chefe da esquadra. Aí eu te pergunto, o Bailéu foi desativado logo depois do episódio. É assim que a Marinha faz. Espera as coisas acontecer, a desgraça acontecer, passa pano, né? Alivia quem tem que aliviar e depois vida que segue normal, como se o garoto fosse só mais um número. Não foi número. Pra mim não é, nunca vai ser. Eu vou lembrar dele todo dia. Agora, depois dessa aqui tá arriscada, eu todo dia lembrar. Vocês vão enjoar de vir eu falando do cabo Lucas Gonçalves. Segundo informado por militares da Marinha, sob condição de anonimato, a cela onde o cabo Lucas foi preso e onde foi encontrado morto fica menos de 100 metros do gabinete de um dos oficiais mais antigos da Marinha do Brasil, o comandante em chefe da esquadra. Esse comandante, né, tá lá no gabinete comendo camarão, bebendo uísque, né? Outra coisa que tinha que acabar na Marinha é esse lance de bebida alcoólica, né? Bebida alcoólica comprada com o nosso dinheiro para fazer os furdunços lá. Isso vai acabar um dia, eu acredito muito. Decisão do juiz federal, né, Vlamir Costa Magalhães, ante o exposto, julgo procedente o pedido com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso 1 do Código de Processo Civil, para condenar a União Federal ao pagamento da quantia de R$100 mil a título de compensação por dano moral, com incidência de juros moratórios de 1% a contar do evento danoso. A revista Sociedade Militar ouviu o advogado da família, Dr. Pedro Henrique Rocha Ferreira, atuante em causas militares em todo o Brasil. O advogado esclarece que o que de fato aconteceu, esclarece o que de fato aconteceu, informa que vai recorrer para que a indenização seja aumentada e pretende responsabilizar criminalmente o agente público responsável pela prisão ilegal do cabo. As Forças Armadas têm o histórico de achar que o militar que tem problema mental é vagabundo. Olha só, esse aqui é outro advogado falando, o advogado do caso Cabo Lucas no episódio da morte dele. Eles usam muito essa expressão, que é palhaçada, queriam mandar embora. É uma falta de respeito, inclusive, de profissionais da medicina. Cabe o chamado dolo eventual. O relatório de morte não saiu. Esperamos para entrar na esfera criminal contra o comandante, diz o advogado. O jurista diz ainda que, infelizmente, esse tipo de coisa é mais comum do que se sabe. Falou ainda sobre uma perigosa rede de amizade, laços que se formam entre as cúpulas das Forças Armadas e membros da Justiça Militar, onde são julgadas as causas que envolvem militares das Forças Armadas. Ora, tem isso? Então tá aqui, ó, não sou eu que estou falando. O jurista diz ainda que, infelizmente, não sou eu que estou falando, não. Está falando que tem conluio entre membros das Forças Armadas brasileiras, né, e membros da Justiça Militar, né? Estão querendo me julgar lá. Depois eu vou entrar no mérito aqui que eu vou ler um trechinho, né? O Adriano Rocha, advogado, jornalista, em que se estão lhe imputando crime no exercício da função, né?
que eu estou fazendo aqui é um trabalho social, eu sou jornalista, eu estou falando de fatos que interessam o senso comum, interessam a sociedade pública, eu estou defendendo quem é torturado, eu estou defendendo quem sofre, eu estou defendendo quem está amordaçado. Então não há que se falar em criminalização da pessoa, do advogado e jornalista. E aí, se quiserem me julgar num tribunal militar, esse julgamento vai ser um tribunal de exceção. Por quê? Os mesmos da farda que dizem que eu estou cometendo crime contra eles, e eu tenho provas dos crimes, né, que eu venho falando aqui, eu tenho provas, ninguém fala ao vento, né, são esses que vão ter os seus representantes lá para me julgar. Eu não serei julgado num tribunal de exceção, você pode ter certeza disso. Ou que me julguem e me condenem, né, que me julguem e me condenem, né? Já tem jurisprudência do Supremo Tribunal Federal falando sobre isso, tem jurisprudência das Cortes Internacionais de Direitos Humanos. Alguém vai arrumar mais um problema para o Brasil, porque eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Que, diga-se de passagem, tem sido muito aceito pela tropa com quem eu me solidarizo, né? Uma tropa de gente amordaçada, violada e calada. Se estão querendo calar a mim, né, como advogado e jornalista, agora imagina o cabo e o soldado dentro da caserna. O jurista diz ainda que, infelizmente, esse tipo de coisa é mais comum do que se sabe. Falou ainda sobre uma perigosa rede de amizade, laços que se formam entre as cúpulas das Forças Armadas e membros da Justiça Militar, onde são julgadas as causas que envolvem militares das Forças Armadas brasileiras. E sobre o risco que isso pode causar no que diz respeito a decisões que envolvem militares de menor patente. Tá aí, gente, tá aí. Parabéns, doutor. Não conheço o senhor não, mas quem sabe um dia a gente toma um café, né? Está aqui o advogado, a fala do advogado, que atua no direito militar, Dr. Pedro Henrique Rocha Ferreira, né? Foi entrevistado pela revista Sociedade Militar. Dia 20/6 foi publicada a matéria aqui. Então, está aqui essa tristeza. Realmente, eu não conhecia esses detalhes, né, do caso Cabo Lucas, não sabia mesmo. E fiquei sabendo hoje, muito, muito me emociona, né? Agora eu vou ler a outra matéria, né? Que era a que eu estava procurando para ler, né? Não essa da indenização, mas a matéria que fala sobre a morte dele, né? Então, olha como é que a gente vai evoluindo aí, vai dando a notícia mais a gente vai dando a notícia aí de uma forma mais completa, né? Tá aqui, 20 de outubro de 2019. Revista Sociedade Militar, por Robson Augusto, publicada em 20/10/2019. Caso do cabo da Marinha que faleceu após ter sido preso com problemas psiquiátricos comprovados em ficha médica. Atenção, médicos da Marinha, médicos psiquiatras da Unidade Integrada de Saúde Mental, não se curvem a esse sistema macabro. Os senhores vão começar a perder CRM, os senhores vão perder a sua profissão por causa desse tipo de coisa. Não é fato isolado. Não acontece não é um caso que aconteceu ali um equívoco. Esse que vos fala recebeu um laudo que, para mim, nitidamente foi forjado. Eu tenho todo um conjunto probatório. Né? Alguém fala assim, doutor, o que você está fazendo? Eu estou fazendo, só relaxa, né? É a famigerada volta do anzol. E hoje eu percebo, né, quando se vão na Unidade Integrada de Saúde Mental, o descaso, eu percebo várias coisas e outras pessoas que estão sentando aqui estão falando as mesmas coisas. Quando começar 1, 2, 3 médicos, começar a perder o CRM, quando começar um comandante desse ser engaiolado porque está cometendo crime, né, aí as coisas vão começar a mudar, né? Passaram-se quase 60 dias e a família do Cabo Lucas da Marinha do Brasil não recebeu explicações da força sobre o que realmente aconteceu. E vai falar? E tem explicação? Tem explicação? O militar faleceu em 22 de agosto desse ano, após ter sido preso, mesmo tendo problema psiquiátrico e ter sido internado poucos dias antes em um hospital psiquiátrico. Mesmo o Lucas tendo problema psiquiátrico, ou seja, o Lucas registrou aqui que o comandante falou, eu fui na UISM lá, ligaram para a UISM e falaram que você tá bem. Aí, sabe o que isso aqui parece, gente? É aquele conluio, por isso que eu tô falando, eu não confio em laudo da UISM. Por quê? É um monte de militar, eu não confio nas juntas militares. Porque eles podem estar mandando exatamente isso, não tem para onde correr.
Aí o médico, né, que você está fazendo acompanhamento, principalmente no que tange a psiquiatria, né? Você está fazendo um tratamento aqui fora, né? O médico te acompanhando. O médico que vai não endossar o que o médico que trata ele não vai endossar, a responsabilidade é dele. Né? A responsabilidade é dele. Agora, o cara tá lendo dentro da UISMES, mete lá no prontuário, é o que eu falei, né? Eu falei recentemente aqui, tem uma médica aí que me atendeu, há pouco tempo eu tive com ela, né? E eu a confrontei de forma muito respeitosa. Falei para ela, doutora, a senhora é a fulana de tal? Ah, sou eu. Falei, pois é, há 20 e poucos anos a senhora me atendeu, botou no meu prontuário que eu estava forjando doença, simulando doença. Pô, eu tava tomando 9 comprimidos dia, tava sem ereção, os sintomas aqui agressivo, tava cheio de problema. Então, até os médicos tratam com descaso no âmbito da Marinha do Brasil. Tá aqui a prova. Né? Isso é mais um caso, é só mais um. Né? Mesmo tendo problema psiquiátrico, Cabo Lucas foi trancado em uma cela na base naval do Rio de Janeiro, onde apareceu morto no dia 22 de agosto de 2019, por suposto suicídio. A gente nem dá para saber se foi suicídio ou não. Eu me lembro que eu entrei no quartel do Exército, né? E quando eu entrei numa salinha, a salinha tinha uma senha e tudo. Eu já peguei meu celular para filmar aqui, já mandando em loco pra alguém que tá recebendo lá fora. Eu tô aqui na diligência, aqui no Exército e tal. Aí o general tava na sala, pô, doutor, não tem como parar de filmar? Eu falei, não, general, não tem não. Primeiro que vocês estão aqui, tem 4 seguranças aqui, 4 sargentos de segurança, né? O assessor jurídico-chefe, que era um PTTC, uma assessora jurídica militar temporária, mais o escrivão, mais o general. Eu falei, pô, general, já sumiu muita gente no Exército. Imagina se me bote no saco e eu sumo aqui. Aí eles riem e tal, mas eu tô falando, não é brincadeira, não é sério mesmo, eu não sei, irmão. Ainda mais com as denúncias que eu tô fazendo, com as coisas que eu venho trazendo à tona. Aí, pô, doutor, o senhor sabe que não tem isso. Eu falei, general, qual é a senha da porta ali? A porta tinha uma senha pra sair. Eu falei, pô, se o senhor me tranca aqui e me abatem aqui dentro, eu já fui. Chorei, pô. E não sabe nem pra onde eu fui. Só que, tipo assim, né? Eu já vou sabendo pra onde eu tô pisando, né? Aí, se um cidadão militar se acha no dever dele fazer coisa errada, eu tô denunciando, eu tenho um vídeo, eu boto o vídeo pro senso comum ver. Ele acha no direito de usar a máquina pública para me processar na justiça militar, o que esse cara não é capaz de fazer? Para mim, ele é capaz de tudo. Então, assim, eu sou obrigado a confiar em alguém? Eu sou obrigado a confiar em autoridade militar? Eu não confio, pô. E não sou obrigado, e não tem nada que me criminalize, porque eu não confio. Não confio em general, não confio em almirante, não confio em brigadeiro, não confio em coronel, não confio em ninguém, pô. Não confio em autoridade militar. Ponto. Aí você vai falar assim, tem uns que você pode até confiar. Se eu conhecer o cara, olhar no olhinho dele e comer sal e tiver relacionamento, aí a gente vê se o cara é humano ou se ele é um monstro. Mas tem muitos que são monstrificados, ponto. Um cara desse que fez isso aqui com esse garoto, isso aqui é um monstro. Isso aqui é um monstro, é um ser humano monstrificado. E tem um monte, tem um monte deles. Né? Tem um monte deles. Onde apareceu morto 22 de agosto de 2019 por suposto suicídio. A família essa semana foi visitada por uma equipe da Rede Globo e a coisa pode alcançar a expressão nacional a qualquer momento. Não são poucos os casos de militares que se suicidaram ainda esse ano. A revista Sociedade Militar visitou a família enlutada poucos dias após o incidente. O artigo aqui publicado pode ser visto logo abaixo. Uma das coisas que a família nos revelou, que mais teme, é que todo o drama vivido pela família caia no esquecimento. Dona Andréia, não vai cair no esquecimento. Pode cair no esquecimento da Marinha, mas no meu, e aqui eu vou... Todo dia eu vou falar sobre o Cabo Lucas, todo dia. Cabo Lucas e o Melo Júnior, aluno do Colégio Naval, que sob o manto da agonia, da dor, das agruras vivenciadas ali dentro daquele inferno, né? Daquele inferno onde adolescentes se torturam mutuamente, onde tem uma aura horrível, né? O Colégio Naval que tem lá na sua entrada o Batista das Neves, o torturador mor da Marinha, depois eu vou falar sobre ele, que é enaltecido pelos oficiais da Marinha, e João Cândido e a sua tropa que se insurgiu contra a tortura física, a dinâmica, né, complicada aí do que acontecera lá nos idos de 1910, eles são tratados como abjetos, né?
Então, tem um outro artigo aqui, né, que a mãe dele fala o seguinte: a Marinha condenou meu filho à morte, igual a um tribunal do tráfico. Gente, vocês têm noção do que é isso? Então, assim, aí tem gente que fica assim: ah, doutor, o senhor generaliza. Não, não generalizo, não. A força naval tem um padrão. E é esse padrão que eu quero mudança, que eu vou buscar mudança com todas as forças da minha alma. Quantos cabulucas já passaram por essa situação aqui? Esse dia eu estava vendo um vídeo do Sérgio Lopes, cantor gospel, né? Tô batendo nessa tecla aqui. Frente ao mar, no crepúsculo, eu pude contemplar um bando de aves marinhas no último revoar. Foi ali pensando que eu adormeci. Então, essa é uma das canções dele. Ele tem muitas canções, né? E ele fala que ele compôs o amigo, né? O amigo é: o amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. E sarou minhas feridas por amor de muitas vidas. Sou ruim de cantar pra caramba. Mas Sérgio Lopes deu uma entrevista aí no podcast, ele falou: o amigo, qual canção que você mais gosta? Ele falou: o amigo. Aí lembrou da Marinha. É mesmo, o amigo por causa de quê? Rapaz, que o amigo, eu fui condenado a uma prisão, fui trancado numa masmorra, deitava num papelão. Ele faz a narrativa, tem aí nas minhas redes sociais. Sérgio Lopes falando. Como ele criou o amigo. Aí os caras levaram lá um negócio pra ajeitar. Ele fala literalmente isso: fiquei dentro de um cárcere, sujo, imundo, desgraçado. Mas o que você fez? Tinha duas autoridades. Uma deu um comando pra ele e a outra mais antiga deu outro comando. Aí ele obedeceu ao mais antigo, ou seja, ele fez o certo. Cumpriu a tarefa que o mais antigo deu. O segundo mais antigo falou assim: vem cá, cadê minha tarefa? Falei: pô, não fiz não. Mas por que não fez? Ah, porque o comandante fulano me deu outra tarefa, eu tinha cumprido mais antigo, a do senhor ficou para trás. Aí o cara não podia punir o comandante, ele fala com as palavras dele. Aí puniu ele, com 10 dias de prisão. Então, assim, eu nunca passei por um xadrez, né? Eu sou até claustrofóbico, né? Nunca passei por um xadrez, mas isso veio de tempo para cá. Não sei se foi depois que eu tive esse processo depressivo. Nem sempre eu fui assim. Mas eu fico imaginando o cara naquela gaiola ali, ainda deixaram o cobertor, né? Ele apareceu, salvo engano, o Cabo Lucas enforcado. Mas e aí? Quem paga a conta? 100 mil? Pô, nem 1 milhão, nem 2 milhões. Isso aqui tinha que ser uma indenização de 10 milhões para cima. Para deixar a família bem. E mesmo assim não vai ficar bem, porque dinheiro não paga a vida de filho, né? É triste. Mas essa conta vai chegar, tem coisa tramitando nos tribunais internacionais aí. A gente tá de perto, a gente tá com a mão em cima, né? E as coisas a coisa vai mudar. Vai mudar. Muita coisa vai mudar nas Forças Armadas, principalmente na Marinha. Acreditem. A Marinha condenou meu filho à morte, igual a um tribunal do tráfico, em pleno século XXI. Acontecer isso dentro da Marinha não é coisa isolada, eles abafam. Não é coisa isolada, eles abafam. Dona Andréia Gonçalves, mãe do Cabo Lucas Gonçalves. Eu entreguei meu filho, eles me devolveram 2 caixas de roupa. Diz a mãe do Cabo Lucas, morto na base naval do Rio de Janeiro enquanto estava sob custódia. Agora você imagina, né? Quando me prenderam lá no distrito, a tenente lá falou assim: tem que levar ele para o ISME, que ele tem histórico psiquiátrico. Ou seja, já sabia do meu histórico, né? Alguém vazou. E outra coisa, eu falei: o ISME eu não vou não. Eu tenho direito de escolher médico, o ISME eu não vou não. Mas não vou mesmo. Falei pros advogados: o ISME eu não vou. E outra coisa, presídio da Marinha eu também não vou. Se me prender, eu quero ficar em outro presídio. Que lá é melhor, lá é mais... Tá maluco? Ali eu posso infartar da noite pro dia, tu tá doido. Primeiro que eu não vou ser preso, né? Óbvio. Porque prisão é lugar pra quem comete crime. E o meu crime é denunciar crime de gente graúda. Então, não tem como eu ser preso, né? Mas também não tô preocupado com isso. Não tô preocupado com isso. Agora, vou fazer de tudo para não ir para presídio de Marinha, porque lá eu posso infartar. Ou posso me suicidar. E eu nunca, já deixo logo registrado, eu nunca pensei em suicídio, nem no auge da minha depressão. O meu viés não é suicida, né? Meu viés não é suicida. Eu não tenho esse tipo de personalidade que vai se suicidar. O militar Lucas Gonçalves da Silva faleceu em 22 de agosto de 2019, enquanto estava sob custódia da Marinha do Brasil, cumprindo prisão disciplinar.
Lucas, com apenas 24 anos de idade, tinha um quadro depressivo comprovado com tentativa anterior de suicídio. Ele tomava um coquetel enorme de remédios, alguns com tarja preta. Na bula de um dos medicamentos consta a tentativa de suicídio como possível efeito colateral. Observada a bula de um dos remédios consumidos pelo militar, pode-se ver facilmente que entre os efeitos colaterais possíveis, além de tentativa de suicídio, estão estados físicos e mentais completamente incompatíveis com a manutenção de um paciente dentro de um ambiente militar, onde se encontram armas, viaturas pesadas em movimento, cercas eletrificadas e etc. Ou seja, eles alegam que o cara tá bom, o cara fica ali e vai... Quando não vai morrendo aos poucos, atenta contra a vida. É isso que acontece. Entre os efeitos colaterais do clonazepam, eu já tomei, por isso que eu falei que eu tinha muito dessa dinâmica aqui, né? Despersonalização, amnésia, alucinações, histeria, alterações do apetite sexual, insônia, psicose, disforia, instabilidade emocional. Aí o cara começa com uma depressão e ele começa a desenvolver outros sintomas, né? Agressividade, não sei o quê. Aí o cara já evolui aquilo ali, a Maria fabrica os seus pacientes psiquiátricos e depois não banca. Aí vai dar um transtorno bipolar, vai dar um transtorno histriônico, vai dar um transtorno de borderline, vai dar uma série de outros transtornos. Mas o que o cara tinha era só uma depressão por episódio pós-traumático. Que tinha, não, que tem, né? Porque me deram um laudo desses e hoje eu tô aqui na minha mais perfeita sanidade e eu tenho muitos relatórios médicos, né, que mostram isso. Disforia, instabilidade emocional, desinibição orgânica. Eu tomei esse Rivotril, acho que uns 3 anos, mais ou menos. E muito. Era 3 vezes ao dia eu tomava um comprimido de 2 ml, de 2 miligramas. Ou seja, atrelados a outro. Só aqui já eram 3 comprimidos. Agora imagina outros. Eu cheguei a tomar 9 comprimidos dia. Irritabilidade, agressividade, agitação, nervosismo, ansiedade, distúrbio do sono, sonolência, dor de cabeça, cansaço, depressão, vertigem, irritabilidade. Ou seja, uma infinidade de sintomas aqui, né? Uma infinidade. Pelo que a mãe do Cabo Lucas declarou, depreende-se que o Comando da Base Naval do Rio de Janeiro acredita que é coerente impor ao militar com problemas psiquiátricos, usando remédio controlado com fortes efeitos colaterais, o mesmo regime de trabalho que se impõe aos outros em situação normal. Segundo a mãe, chegava a sobrecarregar o jovem, deixando-o trabalhar sem auxiliares em tarefas onde estes eram necessários. Eles viam como que não queria fazer nada, eles tratavam como se estivesse fingindo uma situação. Eu já passei por isso, é assim mesmo. A médica, psiquiatra, eu vou apresentar meu prontuário. Eu não tenho, aqui não tem, a verdade é implacável, né? Aqui não tem conversa fiada. Eu posso quebrar já quebraram, né? A própria Marinha já quebrou meu sigilo médico, então eu não tenho problema de quebrar, né? Em um dos documentos exibidos pela mãe, datado de cerca de 1 mês antes do falecimento, a própria Marinha do Brasil questionava se um militar com aquele quadro de saúde poderia ser punido disciplinarmente. Chama muita atenção o fato de ver-se claramente na bula do remédio clonazepam exibido pela mãe como um dos consumidos pelo cabo, o efeito colateral, tentativa de suicídio. Não poderia também deixar de mencionar que a Base Naval do Rio de Janeiro é comandada por um capitão de mar-e-guerra e que abriga em seu interior o comando em chefe da esquadra, chefiada na época, né, pelo vice-almirante José Augusto Vieira da Cunha Menezes. Nesse eu nunca nem ouvi falar. Ao invés de demonstrar interesse pela melhoria da saúde do militar, os documentos evidenciam certa ansiedade dos superiores em impor punições disciplinares ao Cabo Lucas. Militar comparece para avaliação a primeira vez por esta unidade após tentativa de autoextermínio. Há indicação de início de tratamento psíquico e encaminhamento para avaliação psicológica. Iniciadas medicações específicas nessa data. Além dos sintomas psíquicos, apresenta também, né? Ou seja, está aqui, ó. A mãe disse que prenderam o meu filho. O comandante virou para o meu esposo e disse que ele estava lá na prisão simples, mas quando pegamos o celular dizia que ele estava na prisão rigorosa, ou seja, dentro da cadeia, dentro do xadrez, dentro do chilindró. Nunca fomos notificados que meu filho estava preso. Mataram meu filho. Eles passam para a família. A gente aqui se torna paz deles. Então eu me sentia segura.
Aí isso me remete à audiência que eu fiz na base naval recentemente. Eu já falo logo, irmão, não confie que ninguém aqui quer teu bem. Teu bem quem quer é o advogado. Teu bem quem quer é tua mãe, teu pai. Fulano, você não quer falar não? Porque aqui a gente tá aqui para te ajudar. A gente tá aqui para te ajudar. Tá aqui para ajudar quem, comandante? Tá aqui para ajudar quem? Tá aqui para ajudar quem se é naquele mesmo conglomerado. Uma brincadeira vira uma desgraça, vira um encerramento de carreira, um assassinato de carreira. Aí tá aqui, o aparelho celular do CBO Lucas Gonçalves da Silva. O militar ficará em prisão rigorosa até 30/8. A opinião da maior parte dos militares ouvidos pela revista Militar indica grande indignação. A maioria acredita que o militar com quadro médico tão grave jamais poderia ser punido disciplinarmente e que, na verdade, a punição poderia agravar o Estado. Senhoras e senhores, eu vou falar uma coisa, né? Para mim, outra coisa que tem que acabar é prisão disciplinar. Sabe por quê? Isso está em tratados internacionais de direitos humanos. Só quem tem o poder de punir com cadeia é um juiz. É um juiz. É um juiz togado, um magistrado concursado. Um comandante não deveria ter. Aí lá atrás, né, no tempo da ditadura e tal, tudo bem, a gente entende que lá atrás eles botavam rato nos orifícios, lá atrás eles davam paulada, eles cortavam a unha, cortavam dedo, lá atrás tinha essas coisas, né? Mas hoje não, a gente está no século XXI. Então, assim, vejo os senhores que mudam os modos operantes. O que estão fazendo comigo? Querendo ou não, eu já fui torturado fisicamente, deixado sem comida, deixado sem ir no banheiro. Não estou falando na questão da minha prisão, não. É na ativa. E tem gente que sabe do que eu estou falando, né? Botava para comer por último, quando você chegava lá, não tinha mais nada. Você vai comer o quê? Você vai comer o quê? Então, assim, quando eu falo as coisas, eu falo com conhecimento de causa. A maioria das coisas onde eu tenho expertise, onde eu tenho know-how, é porque eu vivi. Então, você pegar o advogado, ele se formou na academia, né? Fez a prova do OAB, passou, e tá aqui. Agora eu vou advogar no direito militar, fiz pós-graduação, fiz mestrado, tá bom, vai lá. Beleza, você sabe bastante. Agora, gente, saber conhecimento de causa, viver na pele, né? E quando eu fui preso no distrito, né? Que na audiência de custódia você não falou que sofreu TOR, né? Começa com T. Você não falou. Pô, eu tava 30 horas acordado. 30 horas sem dormir. Eu não tava num estado de consciência normal, não, pô. Ali naquela audiência era só o bagaço do Adriano. O que os advogados falassem ali era o que tava valendo, né? Pra mim, o que os advogados falassem era o que tava valendo. Então, assim, eu tava com urina secada na calça, né? Porque eu urinei na calça 4 vezes dentro de uma sala. Se deixar você trancado numa sala, você se urinar, e eu não defequei porque eu não tava com vontade, senão eu ia defecar nas calças, porque não deixaram ir no banheiro. Se isso aí não é submeter o cidadão a palavra que começa com T, eu não sei mais o que é, entendeu? Ah, te deram comida? Eu só falo a verdade. Me deram comida, feijão, arroz, um pedaço de frango de noite, né? Me deram comida e me deram água. Me deram comida e me deram água. Agora, isso não significa que não me submeteram ao drama, né, da palavra que começa com T. Eu fui submetido a isso. E tá lá nos autos. Tá lá nos autos, testemunha falando e etc. Familiares e amigos aguardam explicação da Marinha, que após mais de 15 dias ainda não se apresentou sua versão à família. O próprio atestado de óbito ainda não aponta a causa da morte. Então, aqui, mais uma entrevista, né, da mãe do Cabo Lucas. Tá aqui o Cabo Lucas. Hoje eu vou botar uma imagem dele no meu perfil, né, em homenagem a ele. E aí, por fim, eu vou ler aqui uma matéria, né? A chibata moral e as lutas inglórias dos graduados nos últimos anos, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Chibata moral. Então, gente, é inadmissível essas coisas em pleno século XXI, sabe? É inadmissível. É inadmissível. Aí eu vou ler aqui
eu vou ler aqui uma matéria de 2020, né? Foi logo na mesma época ali da situação do Cabo Lucas, né? Revolta da Chibata, 110 anos. A Chibata moral, as históricas e inglórias lutas dos graduados nas Forças Armadas. Então, assim, por que eu falo sobre uma mente escrava? Né? Moisés foi comissionado para libertar o povo de Israel do Egito. Né? O povo estava ali há 400 anos, sofrendo todo tipo de injustiça, agrúria, escravizado, literalmente escravizado. Aí Moisés libertou, teve lá as 10 pragas, toda aquela dinâmica ali que alguns veem como uma história, outros acreditam que aquilo aconteceu, mas eu estou contando aqui para todo mundo, está lá no livro do Êxodo, né? Êxodo significa saída. E aí tinha um faraó, né? O faraó era movido, acredito, por uma entidade, né? É a mesma entidade que se move nos faraós atuais, nos faraós da farda. E aí, qual a situação análoga? Né? Qual a situação semelhante? É porque alguém se levanta para libertar aqueles que estão cativos e eles, na verdade, não entendem o que está acontecendo. Eles acostumaram na escravidão, né? Lá em Israel, no Egito, quando estava saindo, entrar na Terra Prometida e tal, tem várias séries, filmes, tá na Bíblia, tem muitas coisas para você ver isso. Você vê, o Moisés mandou 12 espias, um líder de cada tribo de Israel, para vistoriar, fazer o reconhecimento da área, né, no termo militar, da Terra Prometida. Os caras foram, 12 foram. Eles já estavam na peregrinação, tinham atravessado o Mar Vermelho e tal. E aí, quando eles viram a terra, eles voltaram com relatório, apavorando o povo. Né? Olha, a terra não dá, a gente não vai entrar, a terra tem gigante. Eles trouxeram o cacho de uva, que 2, 3 homens tinham que carregar. Aí ele falou, a terra de verdade tem muita fruta bom, tem mel, a terra é próspera, mas não é pra gente. Aí eles falaram assim, pô, a gente é como gafanhoto aos olhos daqueles gigantes que lá estão e tal. Aí tiveram 2 homens, né? A maioria daqueles que conhecem a Bíblia sempre lembra desses 2, Josué e Calebe. Eles falaram, alto lá, não. A terra é boa, a terra é próspera e nós vamos entrar na terra. Deus disse que a terra é nossa, então a gente vai entrar. E aí eles aplacaram aquela voz das mentes escravizadas. O que é isso? A mente escravizada é a mente que não consegue ver o que está acontecendo debaixo do nariz. Pô, tem gente falando que a mulher ser tratada de um jeito, a esposa dele, do sargento, do cabo, do sub, ser tratada de um jeito no quartel, no hospital militar, diferente da esposa do oficial ficar em sala separada dizendo que isso é normal. Gente, isso é segregação, cara. Em pleno século XXI, isso é segregação. Tem segregação no SVPM, tem segregação nos hospitais, tem ala de psiquiatria diferente para oficiais e praças. Isso não tem, isso tá aqui, ó, chibata moral. Aí a chibata moral, as históricas e inglórias lutas dos graduados das Forças Armadas. Aí eu vou ler aqui a matéria não sei se foi o Robson que escreveu. Um abraço aí para você, meu irmão Robson, da revista Sociedade Militar. Estou fazendo uso aqui, né, das suas reflexões aqui, das suas matérias, né? Uma reflexão rápida sobre o passado e o presente, republicado. Né? Festas como a Independência e o 15 de novembro são momentos propícios para lembrar que a história já consagrou como corretas as atitudes de vários subordinados que, acreditando que estavam agindo da melhor maneira que podiam, decidiram lutar pela defesa de seus pontos de vista. A própria proclamação da independência foi vista como um ato de rebeldia de um subordinado que não aguentava mais ser explorado, aviltado por seus superiores. Olha só. Aí alguém vai dizer, pô, o cara tá revoltado. Não, cara. Eu já fui revoltado, eu já passei dessa fase. Eu só consigo estar do lado de cá hoje porque eu tô no meu equilíbrio pleno. O oficial vai mandar calar a boca, eu não vou agredir ele, eu não vou xingar a mãe dele, não vou fazer nada disso. Eu só vou tomar algumas medidas que provavelmente vai reverberar, entendeu? Então, assim, aí você vê, o cara que está lutando, né, numa luta legítima, buscando direitos humanos, buscando dar voz a quem está calado e amordaçado, a quem está sofrendo, agonizando, é taxado é marginalizado, né? É taxado de que é alguém que está cometendo crime. Então não há que se falar em se aquecer a isso, né? É insurgência total, dentro da legalidade, insurgência filosófica.
Porque a chibata hoje é moral, né? Não tem mais chibata física. É óbvio que se alguém vir me agredir, eu vou usar do Instituto da Legítima Defesa para me defender. Pode ser almirante, general, o que for. Vem para dentro de mim, eu vou ter que me defender. Mas aqui não é o caso. É uma chibata moral. O instrumento de suplício é IPM, é sindicância, é PAD, é conselho de disciplina. É isso aí que vocês sofrem aí dentro. Salvo os protegidos. Fora isso, Praça da Marinha, Praça das Forças Armadas, os senhores são tratados como escravos. É um sistema escravocrata. Ah, mas é hierarquia e disciplina. Não, cara, tira a venda dos olhos. Hierarquia e disciplina não tem nada a ver com isso. Hierarquia e disciplina são lindos, são princípios que norteiam a vida castrense, né? Hierarquizado todo mundo tem que ser, disciplinado, obediência, continência. Agora, quando pega o cara para ser um segurador de haste, o cara pular de cavalo, em tempo do cavalo atropelar o cidadão, isso aí é imoral, pô. Isso aí é de uma torpeza, é uma coisa vil, é inaceitável. No exército estão fazendo isso aí, não sei se ainda estão, mas a gente está aí para falar, pô. O cara trancar uma mulher na salinha, né? Ou até um homem mesmo, 5 autoridades dentro de uma salinha e fala isso, fala aquilo. Gente, tem gente com a mente tão escravizada que não consegue enxergar um palmo além do nariz. Você quer ver uma coisa? Esse negócio de, não gostou, pede para sair, pede baixa. Isso aí já é assédio. Isso já é assédio moral. Na época, alguns oficiais generais portugueses exigiam que Dom Pedro continuasse a se submeter completamente e tentaram até obrigá-lo a retornar a Portugal. Em 9 de janeiro de 1822, o príncipe regente avisou que permaneceria no Brasil. A data é conhecida como Dia do Fico. Eu lembro quando eu estudava isso aí lá no primário. Diga a todos que se é para o bem de todos, diga ao povo que fico. Os fatos evoluíram naturalmente alguns meses depois. O príncipe, que era considerado um rebelde, um insubordinado, declarou a independência do Brasil e já é considerado um herói. A revolta da chibata. Agora a gente entra aqui na Marinha. Atenção, militares. Hoje você está debaixo do manto da chibata. Qual é a chibata que pega você? É a comissão de promoção de praças, é a avaliação que o teu pendor é 10, o cara baixa para 7 da noite pro dia e não te explica nada. A chibata é você preso porque você é segundo sargento, tem um cassenço para fazer. Aí você vira um subserviente, porque senão você vai perder R$1.000 e poucos. É o encabrestamento que a força faz para lascar você na solda, para ferrar você na solda. E você tá ali com aquela mente. Se você não bajular, se você não... Não é ser mal militar. Se você não cobrar o certo... Você quer ver uma coisa? Se o cara, uma autoridade, vem abusar, fala, comandante, alto lá, permissão para falar, não, isso aí não, isso já tá perpassando o limite da hierarquia. Quem tem coragem de fazer isso? Não tem. Eu que tô falando por vocês, mas vocês não tem. Ninguém tem coragem de fazer, porque é suicídio. Quem faz tá morto. Acabou. 90 anos após a declaração da independência e 22 anos depois da libertação dos escravos, ou seja, 22 anos depois da libertação dos escravos, em 1910, um grupo de militares ousou, em nome do fim dos terríveis castigos físicos praticados na Marinha do Brasil, após muitos pedidos por meio dos chamados trâmites hierárquicos. Aí eu vou entrar numa questão aqui que envolve essa questão do trâmite hierárquico. Aliás, eu vou falar disso no próximo episódio, né? Vou falar disso no próximo capítulo, que a gente está chegando ao final desse. Eu quero dizer para vocês, aqui você tem voz, tá? Vozes da caserna, onde o silêncio encontra a palavra. Esse é o nosso novo programa. Se você não assistiu o anterior, assiste lá e assista os próximos. Toda sexta-feira é o famigerado Sextou com o Doutor. Sexta-feira eu vou estar aqui dizendo para você, sextou, e a gente vai largar o aço, largar o prego. Também lutar para defender seus pontos de vista. Acabaram se vendo, após uma sucessão de acontecimentos, obrigados a se rebelar de vez e, como homens de coragem, se recusaram a continuar passivos e a ser tratados como animais. Na verdade, vejo-os como alguns dos homens mais disciplinados de todos os tempos. Só depois de anos ou décadas assistindo punições terríveis, ou sendo eles mesmos massacrados por castigo físico, às vezes centenas de chibatados ousaram a se sublevar.
Todos deveriam ser considerados heróis, e seus descendentes, sim, deveriam ser encontrados e recompensados por aquilo que seus antepassados sofreram. Estes deveriam ser chamados ao Palácio do Planalto e ali deveriam receber a sessão solene, as desculpas do Estado brasileiro, as das Forças Armadas, da Marinha do Brasil. As punições físicas haviam sido abolidas em todo o mundo civilizado, mas a oficialidade da Marinha do Brasil insistia em ver que a chibata como era a sua melhor técnica de persuasão. E hoje eu falo, a chibata moral já não existe em muito lugar. Na Marinha é um padrão, é uma idiosincrasia abusadora. Ponto. O que eu estou falando aqui, gente, é coisa de altíssima relevância, de altíssima gravidade, e eu vou continuar falando. É exatamente isso aqui, só que esses todos aqui foram marginalizados, muitos morreram. Morreram numa masmorra, igual trancaram o Cabo Lucas, lançaram cal no chão para eles respirarem o cal e sofrerem as agonias pulmonares e morrer à míngua. Ali na pedreira, ali no HCM, ali tem a cela lá, só ir lá que você vai ver. A coisa acabou crescendo mais do que seus próprios marujos sublevados esperavam e um movimento ficou conhecido como a Revolta da Chibata. Um protesto se transformou numa revolta. Não são as palavras do próprio João Cândido, que é representado por uma discreta estátua num canto da Praça 15, no Rio de Janeiro, injustamente escondida atrás da nova estação do VLT. Bem no meio da praça ficou a estátua de João VI, o rei fugitivo, onde não se enxerga heroísmo algum. Talvez os pombos saibam disso tudo. Sempre há um a fazer suas necessidades na cabeça do português. Boa. Alguns negam que foi João Cândido quem comandou a chamada sublevação dos marujos. A mim, isso não importa. Não há como negar se ele estava lá. E penso que o almirante negro, na verdade, representa uma classe nobre, que era tratada como animais. Por isso, todas as vezes que passo por ali, rendo homenagem silenciosa àquele homem. Aqueles homens de brilho, verdadeiros homens de honra que são representados por ele. Pouca gente menciona, mas a marujada não queria só o fim dos castigos físicos. Sempre pediram a oportunidade para estudar, uma escala de serviço mais humana e o afastamento dos oficiais violentos. Mas as reclamações eram vistas como uma coisa de indisciplinado e revoltado. É sempre assim. Quando alguém aparece querendo alguma coisa na Marinha, esse alguém é o transgressor, esse alguém é o que age na ilegalidade, esse alguém é o arbitrário. Isso é fato histórico, tá aqui, gente. Só não vê cego. É o apaixonado que a mulher dele trabalha no job, né? A mulher dele se deita com vários, e alguém vai dizer, ele fala, não, minha mulher é santa, é da igreja, não sei o que e tal. Sinto muito, cara. Sinto muito. A Marinha brasileira, no que tange aos direitos humanos, a violações de direitos elementares do cidadão, né? A Marinha é prostituída. Isso é fato histórico, ponto. Aí, pô, doutor, o senhor fala isso por quê? Porque eu quero mudança, irmão. O que eu quero é mudança. O que eu quero é conversar com a tropa e falar assim, poxa, tá legal aqui, tá bacana, né? A gente tá sendo tratado como gente, tem dignidade, né? Não é hospital separado. Qual era a luta de Martin Luther King Jr.? Era o fim da segregação nos Estados Unidos. O metrô tinha vagão separado, o ônibus era fundo do quintal para preto. Branco sentava na frente e preto atrás. Bebedor tinha dois, black e white. Então não há que se falar, gente, nesse tipo de conivência. Não espere de mim uma conivência passiva com o que eu vi de errado. Eu vou falar, vou me manifestar, vou adotar medidas para que isso cesse. Né? E aí alguém vai perguntar, pô, tu acha que isso vai levar a algum lugar? Não, não acho não, cara. Se eu achasse, eu nem estava aqui. Eu tenho certeza absoluta. É isso que eu queria que você entendesse. Ah, mas tem gente que fala contra você, irmão, fala. Né? Se eu tivesse lá no lance dos 10 espias, eu ia ser um dos que estava vendo a terra do jeito certo, Josué e Caleb. 10 viram errado, 2 viram certo. Eu não estou preocupado com multidão, com séquito me acompanhando, me achando bonito. Não estou preocupado com isso, não. Eu estou preocupado em cumprir a minha missão. A minha missão é libertar a mente escrava. Né? É mostrar para você uma realidade, é mostrar fatos, é fazer você compreender. E aí, se você optar por sair da Marinha, problema seu. Se você quiser ficar na Marinha para de alguma forma contribuir para a mudança, contribua. Né? Você quer ver coisas que acontecem aí dentro? Tem muita gente que sabe de coisa escabrosa, né? Violência sexual, assédio de toda ordem e tal, mas não tem prova. Por quê? Porque não materializou. E vai aparecer 10 testemunhas para corroborar com a tese da autoridade abusadora e vai dizer que não tem nada, que nunca viu, que é mentira, que o cara está inventando. Esse é o padrão. É o padrão da moralidade falsa, da falsa moralidade, da imoralidade travestida de moralidade.
E jamais a sua luta foi oficialmente reconhecida como razoável e coerente. Naquele tempo, se achava que homens com estrelas nos ombros eram salvadores da pátria e que suas decisões estavam sempre corretas. A própria sociedade civil os via como uma espécie de deuses da sabedoria. Algo semelhante aos dias atuais. Isso foi escrito em 2020, tá? Por mais óbvio que seja que rejeitar os castigos físicos, por mais óbvio que seja que rejeitar castigos físicos é algo natural, louvável, o governo brasileiro e as Forças Armadas se negam a aceitar João Cândido como um verdadeiro herói. Mas eu aceito. Para mim, ele é um dos meus heróis prediletos. Na minha opinião, sua estátua deveria estar na frente do primeiro distrito naval e não escondida naquele canto da Praça 15. Outra coisa que eu não sabia, que tinha estátua de João Cândido na Praça 15. Nunca nem vi. Tá tão escondido que eu nunca nem vi. Não sabia. Outra coisa, para mim tinha que ter uma estátua do João Cândido em cada distrito naval do Brasil inteiro. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Em todos os distritos. Eu vou trabalhar para isso. Eu tenho 50 anos, vou fazer agora dia 30 de julho. Se eu viver mais 20, vai ser 20 lutando por isso. Que os anjos digam amém. Rejeitando um projeto de lei. Nos últimos meses, vemos uma grande movimentação de militares da reserva tentando levar ao presidente da República suas contestações contra uma lei que acredita que nos prejudica. Como em 1910, graduados não têm voz, suas associações não são reconhecidas e as cúpulas militares se declaram como os únicos que têm o direito de discutir as carreiras, ainda que as Forças Armadas existam duas carreiras, uma de oficiais e outra de praça. Perfeito. Depois de tantos casos complicados como os 28,86%, eu lembro disso, poucos acreditam que os primeiros realmente zelam pelos segundos. Líderes de associações que viram, ao longo dos últimos anos, o Clube Militar do Rio de Janeiro atuar politicamente de forma intensa, convocando manifestações de oficiais associados e agindo em defesa da necessária mudança no país, têm que agora digerir ordens que indicam que militares, mesmo na reserva, não podem, de forma coletiva, pleitear direitos. Ou seja, aí eu vou citar aqui o caso do Sindimil Brasília, que eu advogo, né, para ele. É um sindicato que foi cassado, né, de forma completamente ilegal, sem sentença transitada e julgada, uma manobra com cartório, tem todo um pano de fundo aí, né? E por que isso? Porque defende o direito dos militares. E aí associações que são outras coisas, né? Porque a Constituição Federal diz que militares não podem se sindicalizar. Primeiro que eles são militares reformados, inativos, veteranos, esposa, nada vai ser afeto à hierarquia e disciplina, não tem nada a ver com isso. Só olhar o estatuto que você vai ver, né? E, além disso, tem tratados internacionais de direitos humanos que reconhecem o militar como trabalhador, né? E aí eu vou dizer para vocês que eu reconheço o militar como trabalhador que vai às vias do processo de escravatura, justamente porque não tem direitos. E os poucos direitos que tem, eles são solapados, principalmente quando se depara com a autoridade abusadora. Normas que batem de encontro umas com as outras frequentemente são invocadas às pressas para proibir militares da reserva de se manifestar publicamente. Vou falar sobre isso no próximo episódio, tá? A questão do Fala BR, que o militar está sendo margeado e marginalizado, tem prova aqui. O Código Penal Militar diz uma coisa, os regulamentos dizem outra, e a Lei 7524 refuta os dois, permitindo ao militar da reserva se manifestar sobre qualquer assunto, exceto de caráter sigiloso. Em artigo recente, relembrei a magistral colocação feita por Barbosa Lima Sobrinho, em 63, que nunca esteve tão atual. Não há como entender ou justificar que os generais possam ter direito a manifestações políticas e que o mesmo direito seja negado aos suboficiais, de modo que sejam presos aqueles que pretendem seguir exemplos de seus superiores hierárquicos. Se a tropa se convence de que, no plano político, os superiores gozam de um direito que é recusado aos sargentos, e consequência será a formação de um sentimento de animosidade, de um conflito que, por não se manifestar de imediato, não será menos perigoso como uma força latente de desagregação. Barbosa Lima Sobrinho, em um semanário, 23 a 39, 5, 1963, página 5. O projeto de lei apresentado e aprovado, entre tantos absurdos, havia um item curioso, derrubado pelos graduados. Por mais que os regulamentos cobrem que todos os militares representem bem as forças, o Ministério da Defesa teve a desfaçatez de inserir o PL 1645 somente para os generais na ativa e a reserva. Uma gratificação de representação. Estariam todos os demais isentos de ser obrigados a representar bem as Forças Armadas? Note-se que representar envolve muito mais do que somente vestir-se bem. Representação engloba comportamento em público, modo de falar, rigidez financeira, etc.
Alguns itens enquadrados contra a má representação. Contrair dívida ou assumir compromisso superior às suas possibilidades que afete o bom nome da instituição. Esquivar-se de satisfazer compromisso de ordem moral ou pecuniária que houver assumido afetando o bom nome da instituição. Ter pouco cuidado com a apresentação pessoal ou com o asseio próprio coletivo. Portar-se de maneira inconveniente, sem compostura. Estariam todos, exceto os generais dispensados disso tudo. Felizmente, por conta dessa intensa luta dos gradeados no Congresso Nacional, essa vantagem injusta foi derrubada, os cofres públicos foram poupados e mais uma régia vantagem concedida à categoria já abastada. Então, a gente vai ficando por aqui, né? Eu quero dedicar esse episódio ao cabo Lucas Gonçalves, ao aluno 1097 do ano de 2025, que recentemente atentou contra si, e a todos aqueles militares de todas as forças, especificamente os da Marinha do Brasil, que atentaram contra si por alguma razão inerente a esse tipo de coisa que a gente vem tratando aqui, né? A gente vai se despedir por aqui, mas eu queria encerrar, né, da mesma forma que encerrei o episódio passado, né? Eu quero ler o Salmo de número 50... Ler o Salmo de número 52. Salmo 52, condenação do ímpio. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição. É qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem. Preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te, arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso e temerão, e se rirão dele, dizendo: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Meus queridos amigos e amigas, vamos ficando por aqui com o nosso programa Vozes da Caserna, onde o silêncio encontra a palavra. Deus te abençoe e até o próximo episódio na sexta-feira que vem. Forte abraço.